Ou se porventura o evangelho em que você crê não seja um evangelho de outra natureza. Um evangelho pervertido, palavras do apóstolo Paulo. Um evangelho falso. Então, isso tem que ser questionado a cada estudo. Cada vez que você ouvir uma mensagem sobre Gálatas, você tem que questionar isso. Será que o evangelho em que eu creio é de fato o evangelho de Cristo ou não? E hoje vamos avançar para mais uma característica deste evangelho. Nós estamos colocando aqui no capítulo 3, se bem que é Paulo quem coloca esse pressuposto, não nós estamos enfatizando como que o apóstolo Paulo coloca a relação fé e obras. Uma relação de oposição. E isso tem que ficar definido no nosso coração. Isso tem que se definir na nossa mente. Porque enquanto isso não se definir, você vai ficar naquela dúvida, naquele medo. E a sua vida cristã não será adequada. Então capítulo 3, aqui de Gálatas, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo, ele vai citar Abraão, enquanto protótipo, enquanto modelo de salvo. Ou seja, você quer compreender a salvação? Então você tem que olhar para Abraão. Abraão é um modelo. Olha só o capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Esse aqui é o texto protótipo da salvação. Ou seja, você quer compreender a salvação? Então tá bom. Então é o caso de Abraão. Olhem para Abraão. Abraão é um modelo, lógico. Vamos falar de Abraão bastante. Quando chegarmos aqui do capítulo 3, a partir do versículo 15 em diante, nós vamos ter que verificar Gênesis capítulo 12, depois Gênesis capítulo 16, depois Gênesis capítulo 17. Não é possível entender Abraão sem passar por esses capítulos, que hoje nós não vamos entrar nesses detalhes. Apenas eu quero que você compreenda que Abraão é colocado como um tipo de um salvo. E só para que nosso entendimento se abra, se alargue um pouco, veja o que Paulo diz acerca de Abraão. Capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha: que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Irmãos, quando o apóstolo Paulo traz essa pergunta, o que ele está fazendo? Já ouviram falar de hermenêutica? Essa expressão hermenêutica? Pois aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa hermenêutica, que é construindo uma ponte que liga o pensamento neotestamentário e vai buscar lá no Antigo Testamento as imagens, as figuras, os tipos, as histórias, para trazê-las de volta ao Novo Testamento, para extrair de lá os princípios da revelação. Eu explico melhor. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um deus grego, da mitologia grega, que tinha uma função de mensageiro. Qual que era a ideia que os gregos tinham de Hermes? A ideia era a seguinte, que os deuses tinham uma linguagem divina, uma linguagem dos deuses, e que certamente os homens não tinham condição alguma de entender a linguagem dos deuses. A pergunta óbvia seria: pode porventura os mortais entender a língua dos imortais? Podem os homens daqui da terra compreender a mensagem dos deuses do Olimpo? Certamente não. Estou falando aqui em termos dos gregos, para nós descobrirmos então de onde vem a palavra hermenêutica, para sabermos o que de fato seja isto. Então eles diziam, por esta razão, porque os homens não podem compreender a mensagem dos deuses, então existe Hermes, que é um deus que faz a transmutação da mensagem de uma linguagem elevada para uma linguagem humana. É aquele mensageiro que, tomando a palavra dos deuses, traz numa linguagem acessível e já interpretada para os homens entenderem. Isso pensavam os gregos em relação à mensagem dos deuses aos homens e do papel desse deus chamado Hermes. Por isso que deste nome vai surgir, bem posteriormente, lá agora já na Idade Média, a ideia de Hermes ou de hermenêutica. Hermenêutica lembra Hermes. Hermenêutica seria uma ciência que faz essa ponte entre uma linguagem
muito rica e profunda, mas que simplesmente não pode ser compreendida pelos homens. Ou seja, quando você lê Gênesis capítulo 12, ou capítulo 11, lá no finalzinho, quando cita Abraão, você vai lendo que ele é filho de Terá, que ele morava em Ur da Caldeia, na Mesopotâmia, e que num dado momento Deus apareceu para ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. E aí o pai de Abraão, Terá, tirou Abraão de lá, e eles se mudaram para Harã, onde ficaram morando por um tempo. Tinha Abraão 75 anos quando habitava em Harã. Foi aí então que o seu pai Terá morreu. E aí então Deus apareceu novamente a Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele sai de lá e leva o seu sobrinho Ló consigo. Aí ele vai andando, chega num lugar que tem um problema com seu sobrinho Ló. Os pastores de Ló lutavam, brigavam com os pastores de Abraão por causa dos rebanhos, por causa dos pastos. E aí é toda aquela história. Não é uma história bonita? Não é uma história bonita ou não é? Só que eu pergunto, e daí? O que essa história tem a ver conosco? A princípio, nada. Nada, é uma história. E aí, então, muitos ficam apenas nessa história, contando a história de Abraão. E aí, quando aparece alguém que quer interpretar a história de Abraão, aí eles querem dizer: olha, assim como Abraão deu o seu melhor, que era o seu filho, a Deus em holocausto, lembra lá do Monte Moriá? Pois é, então você essa noite trará o seu melhor, a sua melhor oferta. Entende o que os homens fazem? Então isso, na verdade, é antibíblico. Porque se você quiser ler as histórias do Antigo Testamento e trazer as mesmas ações para a sua vida do Novo Testamento, você vai ter muitos problemas. Não vai ou não vai? Vai ter muitos problemas. Você vai querer imitar Davi, lutando com o gigante Golias? Arruma um homem maior do que você e diga para ele: eu vou contra ti em nome do seu exército, para você ver o murro que você vai levar. E chega lá com estilingue ainda. Bem, de todo modo, quando o apóstolo Paulo, nas páginas do Novo Testamento, como um autêntico apóstolo, lembram que ele abre a sua carta de Gálatas, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade humana, nem da parte de homem algum? Pois bem, ele está dizendo: eu tenho um apostolado, eu sou enviado de Jesus Cristo para anunciar, para proclamar e estabelecer as bases do verdadeiro evangelho. Então, como verdadeiro apóstolo, quando ele diz: é o caso de Abraão, ele está nos convidando a ir até Gênesis capítulo 12, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 21. São os 4 principais capítulos da vida de Abraão. Para quê? Para nós olharmos aquela história, mas não olharmos como mera história, mas é olharmos para a história como quem tira um raio-x daquela história, para podermos penetrar além da materialidade histórica, para discernirmos o que Deus quis naquele tempo ensinar acerca da salvação que nós precisamos aprender hoje. Essa atitude de ir buscar na história esses princípios e trazer de volta ao Novo Testamento é uma atitude hermenêutica, ou seja, é uma ação de extrair os princípios interpretativos para que você tenha compreensão daquela verdade que aparentemente é uma mera história.